Iniciamos o mês de novembro com a lua nova no signo de Escorpião. Como toda lua nova, fala de um momento de semeadura. Iniciamos um processo, um projeto relacionado aos assuntos de Escorpião. Então seria mais ou menos o início de um fim, porque Escorpião tem muito essa relação com a morte, assim como Plutão. De uma morte e de um renascimento. Então, acredito que a gente possa relacionar de assuntos relacionados às nossas questões emocionais, porque se trata de um signo de água, um signo fixo, com regência de Plutão e de Marte, que está numa oposição bastante impactante por esses dias. Então, acredito que é o início do fim, relacionados aos assuntos do ego, relacionados aos assuntos que vivenciamos no último ciclo. Então, essa conjunção da lunação aconteceu no grau 9 e 35, né, do signo de Escorpião, fazendo um trígono com Saturno em Peixes retrógrado. E eu acredito que, assim como a morte, um processo de luto, um processo emocional, nos desafia a olhar para essas questões internas e nos colocar nesse lugar de desconforto, muitas vezes, mas assumindo o que é preciso fazer. Como eu lido com esses assuntos que chegam ao fim? Como eu lido com essas transformações? Como eu lido com essas questões que não tem como voltar a ser como eram antes, né? Então é muito interessante que a gente saiba se posicionar, assumindo essa responsabilidade com esse apoio de Saturno em Peixes, mas sabendo discernir que responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é um posicionamento de maturidade, né, de fazer o que precisa ser feito, de agir, né, com base nessas verdades e não trabalhar com a culpa, né, não trabalhar com um sentimento mais negativo dessa configuração. Então existe um favorecimento nesse sentido, desde que a gente haja com responsabilidade, com maturidade, com planejamento, com paciência, sem atitudes impulsivas, sem atitudes, sabe, ali, o que eu posso fazer para lidar com essas situações que se iniciam nesse momento de luto, para que eu possa construir um futuro fértil, porque com todo resquício, né, desse lodo, daquilo que finaliza, né, desse fóssil, é que existe um adubamento, né, para essa lunação. Então, se a gente vê por esse lado, é muito produtivo, né, ainda mais porque teremos uma lua cheia exaltada no signo de Touro. Só que é preciso uma postura de coragem, de enfrentamento, como a própria oposição de Marte e Plutão nos desafia. Porque se trata de Marte em Câncer, disposto pela Lua, né, e Plutão no último grau de Capricórnio, no grau anarético. Né, e durante essa lunação ele vai ingressar no signo de Aquário. E é muito importante que a gente esteja atento a essa mudança de postura, essa ruptura de padrões comportamentais, porque se trata daquilo que a gente está construindo para o nosso futuro. Então eu acredito que a energia de Escorpião ela é altamente curativa, mas ela também pode ser altamente destrutiva. Agora, para essa energia ser destrutiva ou construtiva, vai depender de como você assume esse poder pessoal. Porque se trata do nosso poder pessoal, da nossa iniciativa, de como a gente encara aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja. Né? Marte em Câncer, ele está conectado com as nossas emoções, com os nossos reais desejos, com os nossos sentimentos, de proteger aquilo que eu sinto, de estar alinhado com a razão e a emoção, né? Nesse ponto de ter um posicionamento mais assertivo, mais objetivo, de cortar com toda a raiz do mal. Porque Plutão em Capricórnio está nos mostrando isso, e está nos desafiando a isso. E tudo isso envolve um processo de luto, né? E como que a gente lida com luto? É muito difícil de lidar com luto, é muito difícil de lidar com, sabe, com esse processo de dor, de sofrimento, de expectativas com relação àquilo que a gente planejava para o futuro. Eu sei que também entender, como todo luto, né, como a gente se sente quando a gente perde um ente querido, né, de saber que a vida continua, por mais que seja desafiador, né, de lidar com a verdade de não ter mais aquela pessoa ali presente na nossa vida. Então, eu acredito que é mais ou menos essa relação que a gente precisa ter, né, essa compreensão que a gente precisa ter. Né? Se a gente fica resistindo, não aceito, né, a morte dessa pessoa, eu vou sofrer, eu vou ficar aqui nesse lugarzinho de vítima, né? Ou se trata também de finalização de uma relação, né? Não, eu não aceito essa pessoa sair da minha vida, eu não aceito. Há quem prefira ficar num ofurô de cocô do que pegar e sair dessa zona de conforto, que não tem nada confortável, para se libertar e ser feliz, né, com tudo aquilo que a vida tem para te oferecer, desde que você aceite que aquilo ali virou um adubo para sua nova vida. Eu trouxe aqui a carta da Perséfone, que é o arcano da sacerdotisa, que faz uma correlação com essa alunação em Escorpião, né? Porque ela é raptada por Hades, que é o deus do submundo, Plutão, e ela fica no submundo, né? Depois que ela come a romã, as sementinhas da romã, porque ela descobriu a verdade.
Então ela não vive mais da mesma forma como antes, né? Ela deixa aquela virgindade para trás, ela deixa aquela pureza, ela já não é mais pura, ela já não é mais ingênua. Ela comeu a fruta e ela ficou ali, né? Foi uma escolha dela, né? Na verdade não foi uma escolha dela, mas foi uma condição, né? Que a partir do momento que ela conheceu a verdade da vida, ali ela ficou, né? Ela se tornou conhecedora, né? Dessas luzes e sombras da vida, né? Dessa dualidade da vida. E a mãe dela, que era a Ceres, né, que é a deusa da natureza, a partir desse momento fez um acordo com Júpiter, né, com Zeus, e a Terra passou a ter 2 meses, 4 estações do ano, primavera, verão, e depois outono e inverno. Então a gente passa a ter essas fases, né, de mais escassez, de mais privação e de mais abundância, né, e de mais alegria e calor, que supostamente é ilustrada, né, com as estações do ano, porque é como se a vida tivesse essa dualidade, né, de momentos bons e ruins, de fases da vida, né, que é necessário que a gente tenha conhecimento, porque a gente só vai dar valor às fases boas se a gente passar pelos momentos ruins, mais ou menos assim. Nós falamos que a energia de Escorpião é uma energia de introspecção, de olhar para dentro, né, de muitas vezes reconhecer aqueles sentimentos autossabotadores, os medos, as inseguranças, as frustrações, tudo aquilo que de alguma maneira acaba nos levando a padrões repetitivos, né, por conta de uma força inconsciente, né, levados ao medo, né. Então, quando a gente fala é necessário, né, esse olhar para dentro, né, para resgate do nosso poder pessoal, né, para não transferirmos o nosso poder para ninguém, a gente também tendo conhecimento daquilo tudo que a gente viveu relacionados ao ciclo de Libra, né, que aqui a gente tem a ilustração dos enamorados, né, de pares, fazendo a escolha, né, entre a mais bela do reino, gerando a guerra de Troia, aquele dilema todo, lembrando que relacionamentos são acordos, né, são alianças, assim como são as sociedades, né, assim como a gente vai fazer um acerto de contas no cartório, na justiça, né, preciso que esteja tudo ali escrito direitinho, o que é direito, o que é dever, o que cada um precisa fazer, né, e quando a gente chega na energia de Escorpião, que é a energia sucessora, né, a gente precisa lidar com esse comprometimento de assumir o nosso poder e não transferir o nosso poder para o outro, porque existe na energia de Escorpião também a manipulação, né, a gente vê, por exemplo, quando existe um término de um relacionamento, né, que acontece na energia dos enamorados, né, ficam as mágoas, ficam os ressentimentos, e quando a pessoa não aceita o término, ela fica usando de manipulação, né, ela pode manipular com chantagem, ela pode fazer drama, ela pode usar do lado emocional, que é Escorpião, né, para poder de alguma forma resgatar aquele poder para ela, daquilo que ela quer. E aí entra também aquele momento de que eu confiei naquela pessoa, né, e para que a gente estivesse em harmonia, em equilíbrio, né, eu falei as minhas verdades para ela, eu me expus, né, porque existe na energia de Escorpião isso, da gente ficar nu, né, da gente se revelar os nossos sentimentos, revelar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e a pessoa em algum momento usar daquilo para obter algum tipo de vantagem. Então, a gente sabe reconhecer um padrão tóxico de relacionamento assim, né, quando você sabe que aquilo que em algum momento você deu para a pessoa, ela usa aquilo contra você. Isso é o padrão mais baixo que possa existir, né, de você confiar e de repente aquilo se reverter contra você. Então, a energia da casa 8, assim como a energia de Escorpião, né, tem muito dessa fusão, né, mas também de reconhecer que existe uma influência energética através da fusão sexual, por exemplo, né, eu sempre falo, né, que a energia sexual ela é altamente poderosa, né, porque ela traz essa coisa de fundir com as energias, com aquilo que existe de envolvimento, né, emocional. E aí entra também aquela questão, né, de você sabe, né, como que aquela pessoa está se relacionando, se ela tem esse compromisso ético com você, porque uma coisa, gente, é liberdade sexual, né, somos livres, né, para escolher os nossos parceiros, mas uma coisa é libertinagem sexual, né, e a partir do momento que a gente tem um compromisso com uma pessoa, não dá para ficar se relacionando, né, porque a gente pode até levar doenças, isso também tem muita relação com a energia de Escorpião e pode ser uma pauta que a gente possa ver muito aí, né, dentro desse período, porque existem as traições, a questão, né, de falta de ética, e é uma energia destrutiva de fato, né, porque a AIDS ela surgiu assim, né, de uma energia assim, um pouco mais libertinosa, aquela coisa toda. Então, pra gente pensar também, né, em como a gente se relaciona com as pessoas, né, qual é o tipo de aliança que a gente mantém na nossa vida e se aquilo tá fazendo bem, tá, sabe, sendo construtivo ou tá me destruindo, tá sendo tóxico pra mim. Alinhado a essa oposição de Marte em Câncer com Plutão em Capricórnio, temos Mercúrio, que está
no finzinho ali do signo de Escorpião, fazendo um trígono com Netuno em Peixes, fazendo também um trígono com Marte em Câncer. Ou seja, tem um aspecto que a gente fala de pipa, né, que relaciona todos esses planetas, né, junto com esse Plutão em Capricórnio. Ou seja, existe um poder através da expressão, né, de coisas que podem estar sendo observadas, analisadas, estudadas aí durante esse período, que entra com um aspecto assim decisivo, sabe? Tipo, através desses acordos, através de expressar aquilo que eu sinto, daquilo que eu observo, daquilo que eu penso e sinto, né, para que haja também deixar fluir, deixar, né, perdoar, deixar que as coisas, né, se reencaminhem, né, pela própria natureza, e através dessa energia também um poder de transformação, de fato, né, de transformar e curar, porque é muito de situações que chegam num determinado momento de limite, assim, né, onde a gente não consegue mais desviar o foco dos nossos objetivos. E aí entra também esse aspecto de Mercúrio, que faz oposição com Urano. Tem muitos aspectos, né, nesse mapa aqui, muitas oposições, muitos trígonos, muitos sextis. Eu acredito que existe situações que a gente vê e traz uma ruptura de paradigma. Então, favorece, né, a gente se colocar nesse lugar que a gente precisa para enfrentar os desafios que muitas vezes nos dão medo, né, nos dão, assim, uma certa dificuldade, né, até para mudar, né, aquilo que precisa ser mudado. Mas que, de alguma forma, nos desperta aquele sentimento de que é agora ou nunca, né, porque é como se a gente tivesse que tomar decisões, né, para se libertar de algumas coisas que a vida está nos impondo. Lembrando, né, Vênus também está em Sagitário, fazendo oposição a Júpiter em Gêmeos, né, Júpiter está retrógrado, então são perspectivas sendo revistas, né, para que haja uma decisão, uma escolha, um acordo, né, e gerando, assim, muitas expectativas, né, e que de alguma forma faz parte, né, daquilo que a gente deseja. Mas o grande desafio dessa alunação, eu acredito que é lidar com a verdade, lidar com o que a gente sente, né, e se propor a ter uma mudança definitiva, né, com relação à nossa postura, com relação àquilo que a gente precisa fazer para alcançar o melhor para a gente, né, para que haja de fato transformação, para que haja de fato uma responsabilização, né, mais uma vez, responsabilidade não é culpa, responsabilidade é a gente ficar naquele lugar de que eu preciso me preservar com relação ao que eu sinto, né, para evitar que danos maiores sejam feitos, sabe? É sobre isso. Então, desejo a todos uma ótima alunação.